Sim, com a saída de Dom João VI, nós temos a regência de Dom Pedro. Está chegando perto do processo de independência, tá? Chegar a seu ápice, porque ele já começou desde a vinda da família real, tá? Vamos aqui, ó. Impasses. Impasses dentro do período da regência de Dom Pedro. O primeiro impasse, pessoal, é esse aqui, ó. E o segundo impasse. Muitos brasileiros enriqueceram com a presença da família real. Isso é verdade. Falei do Maranhão, falei dos investimentos ingleses, os investimentos dentro do próprio Rio de Janeiro, tá? Muitas casas de comércio, muitas empresas de transporte de água, fluvial, tá? De transporte de pessoal. Turma, então, dentro desse processo de enriquecimento da elite local, quer seja a aristocracia rural, quer seja dos comerciantes, que também tinham comerciantes brasileiros, eles não vão querer voltar ao pacto colonial, de forma alguma. Já as cortes portuguesas queriam de volta o pacto colonial. Para quê? Para garantir a reconstrução de Portugal e garantir o sustento desse Estado, porque via no Brasil a sua principal fonte de riqueza, apesar de ter muitas outras colônias na África, tá? Continuando aqui, ó. Vamos lá. Retorno do Pacto Colonial. Essa seria a forma das cortes adquirirem o controle do Brasil e a volta, né, dessas riquezas para suas mãos. Em outubro de 21, as cortes portuguesas exigiram a volta de Dom Pedro para Portugal, certo? Dom João já tinha voltado, reiterando em 9 de dezembro, tá? Então era uma insistência que Dom Pedro voltasse, não só Dom João. Porque se Dom Pedro volta, o Brasil fica sem representação da família. Então ela pode voltar a ser o quê? Voltar a ser uma colônia. Entenderam? Retroceder da situação de Reino Unido e voltar a ser colônia. E é tudo isso que a nossa aristocracia rural, que alguns chamam de burguesia rural, tá engraçado isso, né? Não queria. Perfeito? A pedido da elite brasileira, Dom Pedro decide ficar. É o famoso dia do fico, 9 de janeiro de 22. Legal? 9 de janeiro. E aí nós vamos ter algumas mudanças a partir de então, a partir dessa nova postura de Dom Pedro. Primeiro, a demissão de vários portugueses que ocupavam cargos no governo brasileiro foram substituídos por brasileiros. Mais tarde essa situação se reverte, porque a gente sabe que durante o governo de Dom Pedro, os mesmos brasileiros que pediram que ele ficasse vão ficar contra ele, porque Dom Pedro assume uma postura absolutista. Então eles não escolheram Dom Pedro para ser rei, para ser absolutista, mas para dividir o poder. Isso não acontece. Aí vem todos os choques entre Dom Pedro I e a aristocracia brasileira. Isso é lá no primeiro reinado, tá? Em 22 decretou-se o cumpra-se, ou faça-se cumprir. Eu brinco que é o ok. Todas as determinações que vierem de Portugal só vão ter valor no Brasil se Dom Pedro disser cumpra-se. Eu aceito. Entenderam? Ok? Continuando. Ou seja, aí ele já está fazendo frente, ele já está fazendo uma peneira, um funil, uma barreira às determinações que vêm das cortes de Portugal. Ok? Dom Pedro passa a limitar determinações vindas de Portugal, como eu acabei de dizer para vocês. Reação brasileira. Vamos lá? Formação do Partido Brasileiro, que é dividido em 2 grupos. Preste atenção nisso aqui, que nós vamos prezar muito para estudar regência e segundo reinado, tá? Primeiro, de um lado, olha as partes coloridas mais importantes, grandes proprietários, liderados por José Bonifácio de Andrada, que vai ser a mente ali do processo de independência do Brasil, ok? Defendia a manutenção do Reino Unido. Então a gente vê aqui uma postura mais conservadora, tá? E nós temos também um segundo grupo, formado por setores mais urbanos, tá? Que queriam ruptura com Lisboa. Nós temos aí Gonçalves Ledo, Clemente Pereira e o padre Januário Barbosa, que são os representantes. Dentro desse grupo também tem uma aristocracia rural, tá bom, pessoal? Que queria o rompimento. Não é só classe média, tá bom? Por favor. Mas existia dentro desse grupo aqui
uma ala radical, que queria até república e abolição. Então deixa eu explicar. Dentro desse setor, existia uma ala mais radical que queria república e abolição. Esse setor não é formado somente por classes médias urbanas, mas por maioria, tá bom? Legal? Tanto é que mais tarde, no primeiro reinado, nós vamos ter três partidos. O partido português, dois partidos, perdão. O partido português e o partido brasileiro. Por que eu falei três? Porque o partido brasileiro, ele está ali meio dividido, tá certo? Ele tem aqueles que têm um perfil mais radical, um perfil que já pensa numa república e pensa ali também no fim da escravidão. Mas, na verdade, no primeiro reinado, oficialmente, nós temos dois partidos, Partido Português e Partido Brasileiro. Vamos lá. E, por fim, um rompimento, tá? Em junho de 1822, é formada a Assembleia, que, na opinião dos historiadores, é o ponto mais importante. Talvez, na prática, seja mais importante do que o próprio grito do Ipiranga, de independência ou morte, tá? Porque é aqui onde está se formando uma constituinte para elaborar uma constituição. Uma constituição para romper com Portugal e, claro, tornar-se oficialmente independente e receber ali o reconhecimento das nações independentes. Perfeito? Só o vídeo te conta, presta atenção. Neste processo, presta muita atenção, nós temos uma ação forte da imprensa e da maçonaria. A maçonaria, ela agiu em vários processos de independência. Lembra dos Estados Unidos, da Declaração de Independência dos Estados Unidos, ok? Perfeito? Ali ela é essencialmente o quê? Locke. Todo homem tem direito à vida, direito à busca da felicidade, direito à liberdade, ok? Então, a maçonaria está por dentro disso aí. É aqui também. Só que passa por cima e não se comenta. Mas ela está presente no processo de independência do Brasil, sim, com certeza, tá? Esta arregimentando forças com uma tendência, né, liberal que fazia, às vezes, de um verdadeiro partido político. Deu para entender? Mas, claro, a maçonaria não era um partido político, mas eles estavam envolvidos dentro dos partidos que estavam nascendo, tá? Ok? Continuando, então. Em 7 de setembro de 22, Dom Pedro rompe os laços políticos com Portugal, nas margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, com o tão famoso grito de independência ou morte. Aqui nós temos uma foto, tá? Uma foto da pintura, belíssima pintura do Pedro Américo, mas que, aqui fazendo uma crítica, ela é bem o quê? Ela é bem tendenciosa para a imagem de uma independência gloriosa, tá? Dom Pedro sentado no cavalo, rodeado de toda a cavalaria, do lado aqui, um homem simples olhando distante o que está acontecendo, talvez nem soubesse o que estivesse acontecendo. É claro que a independência não aconteceu dessa forma, mas isso aqui é uma representação, tá? Isso é muito comum. Quando o Napoleão Bonaparte fez o quadro dali da sua coroação, ele faz um quadro pomposo e coloca até a mãe dele que não estava presente dentro da cerimônia, tá? Não estava no momento. Perfeito? Então, isso aqui é uma criação, a imagem do que Dom Pedro quis trazer até nós do que foi o processo de independência do Brasil por meio da arte de Pedro Américo. Perfeito? Legal, pessoal? E assim eu me despeço. Beijo no coração de vocês. História em Cena. Valeu!